Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Carros pelo Mundo, o canal de vídeos internacionais do Drive On. E hoje é dia de falar um pouquinho mais para você sobre esse carinha aqui, o Tesla Model 3 Standard. Ou seja, esse carro aqui é atualmente o modelo mais barato vendido na linha da Tesla. E nesse vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre as diferenças que esse carro tem dos outros carros comuns e contar um pouquinho mais de como que a Tesla tenta reinventar a roda com esse seu modelo aqui de entrada. Bora lá? Atualmente, a linha da Tesla é formada por 4 modelos diferentes. Esse aqui é o modelo de entrada, o Model 3, esse sedã compacto aqui para os padrões americanos. Acima deles a gente tem o Model Y, Model Y, que é um SUV compacto feito na mesma plataforma aqui do Model 3, só que com uma carroceria de SUV, de crossover. E acima deles nós temos o Model X e S. O Model X é o SUV grande da montadora e o Model S é o sedã grande da montadora. Além desses 4 modelos, outros 2 já foram anunciados e estão perto do seu lançamento, que é a caminhonete, o Tesla Cybertruck, e também um Roadster, um conversível, o Tesla Roadster. E além desses 6 modelos que já são conhecidos também, se especula sobre a possibilidade de lançamento de um Tesla menor aqui do que o Model 3, talvez um Model 2, Modelo 2, um compacto ali, hatch, para tentar abocanhar um pouquinho mais esse mercado bem de entrada que hoje a Tesla não consegue competir. E dentro da linha do Model 3 especificamente, hoje existem 3 opções diferentes. Essa aqui que é a versão de entrada, Standard, com um único motor e com uma bateria menor. A segunda que é a versão Long Range, que tem 2 motores e uma bateria bem mais robusta. E a terceira que é a versão Performance, que além de ter a bateria maior, também tem um motor mais potente. Lembrando, Performance e Long Range, motores duplos, e essa aqui apenas com um único motor. E se você achava que aqui na frente o Tesla Model 3 teria o seu motor, você estava enganado. Aqui o que a gente tem é um front trunk, um porta-mala dianteiro, um bagageiro dianteiro, que tem 85 litros, ou seja, uma capacidade suficiente aí para você levar uma mala pequena, uma mochila, ou então algum cabo de carregamento, supermercado, coisas desse tipo. E falando de desempenho, apesar da gente não ver nada do motor aqui em cima, a gente está falando de um carro que tem 283 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque. Tudo isso de forma instantânea, assim como qualquer outro modelo elétrico. Ou seja, mesmo essa aqui sendo a versão de entrada, o carro mais barato aqui da Tesla no mundo, a gente ainda assim está falando de um modelo que vai fazer 0 a 100 na casa ali dos 5.8, 6.1 segundos. Ou seja, um desempenho mais do que suficiente. E de bateria a gente está falando aqui de um carro que tem capacidade de 57,5 kW, ou seja, uma capacidade razoável aqui para o modelo de entrada, com carregamento que vai até 170 kWh, ou seja, um carro com carregamento bem rápido que você consegue ter aí cerca de 80% da autonomia em menos de 30 minutos. O portal de carregamento aqui é o portal de carregamento padrão dos Estados Unidos, que antigamente era exclusivo aqui da Tesla e agora vai ser levado também para carros de outras montadoras. Quando a gente fala aqui de autonomia na real mesmo, na prática, eu tenho conseguido cerca de 300 km de autonomia, 300 milhas, perdão, aqui com o Tesla Model 3. Isso andando em algumas highways, andando um pouco na cidade, pisando um pouquinho, realmente uma situação bem razoável. 300 milhas aí convertido para quilômetros daria cerca de 560 quilômetros. Ou seja, um carro que consegue ter autonomia suficiente para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro com folga e sem carregar. E para conseguir uma autonomia tão boa assim, um conjunto de bateria que não é dos maiores, o que a Tesla fez aqui com o Model 3 é trabalhar bastante na aerodinâmica. Seja nesse desenho aqui do carro, todo em forma de bala, a dianteira totalmente fechada, rodas com calotas, retrovisores aerodinâmicos e vários outros apetrechos aqui, como um carro totalmente fechado na parte inferior, para tentar sugar ali cada última milha da autonomia do veículo. Mas bora lá para dentro, que é onde a gente tem mais coisa para falar. E eu sei que o design interior aqui do Model 3 realmente vai dividir opiniões. Muitas pessoas acham ele muito simples, muito minimalista, e realmente a montagem não é das melhores. Você consegue perceber isso em diversos aspectos do carro, como por exemplo, a emenda aqui do teto, aqui da coluna A própria peça aqui do painel, olha, do porta-luva, você percebe como ela não é perfeitamente alinhada. O que, na hora que você considera a faixa de preço que esse carro tá, que é para concorrer ali com uma versão mais completa de um Corolla, por exemplo, até que não é um problema tão grande assim, vou assumir. Mas na hora que você pensa aqui que é um carro que tenta competir com veículos premiums, apesar de ser mais barato, então ele tenta brigar ali com
um Audi A3, com uma BMW Série 1, Série 3, coisas desse tipo. Aqui a gente tem um carro que tem um acabamento mais simples, sim. E sem contar que esse visual minimalista dele definitivamente não vai agradar todo mundo. E olha, minimalismo realmente é a palavra de ordem aqui do interior do Model 3. Para começar, olha, na porta, para abrir você tem que apertar o botão e empurrar. E com isso a gente consegue abrir a porta, que é uma porta frameless, né? Sem aquele arco em volta aqui, o que é bem interessante. Com um acabamento legal aqui, uma camurça, aqui um vinil, uma imitação de madeira que eu achei bem baranga. Esse pedaço prata aqui, então eles até tentam fazer uma porta aqui com acabamento legal, mas é realmente bem minimalista. E na hora que você vira aqui pro volante propriamente dito, aí que o minimalismo vai pro modo extremo. Aqui a gente tem um carro que tem basicamente 2 joysticks aqui, um de cada lado, e só. Aqui atrás a gente tem a seta e o limpador, e aqui do outro lado a gente tem o câmbio do carro, né? Bem o estilo aqui dos carros americanos um pouco mais antigos. E só, é basicamente isso que você tem de comando aqui no volante. Aqui na frente, inclusive, né, você não tem nada, você não tem uma tela, você não tem nada do tipo. E como essa aqui é a versão de entrada, a gente também não tem ali o head-up display. Ou seja, se você quer ver a velocidade do carro, você tem que ir aqui para a central multimídia, que é uma tela de 15 polegadas, uma central multimídia bem naquele estilo tabletzão, e que eu acho que ela foi desenhada muito para o mercado americano, porque toda a interface dela lembra bastante os produtos da Apple. Indo aqui para o lado, a gente tem aqui mais saídas de ar, a gente tem um porta-luva aqui na parte de baixo, e a porta ali do outro lado. Realmente tudo bem simples. E aqui no console central, a gente tem 2 pods aqui de carregamento para celular, por indução. A gente tem um porta-objeto bem grande aqui. A gente tem 2 porta-copos e a gente tem aqui um encosto de braço com outra porta-objeto. Ou seja, não faltam porta-objetos, não faltam equipamentos de comodidade e tudo mais, mas toda a usabilidade do carro te faz ter que pensar de novo, porque ela não é igual a nada que a gente conhece no mercado. E aqui no Model 3 você é totalmente dependente aqui da central multimídia para fazer basicamente tudo do carro. Então quando você está aqui com o parque ativado, né, você está com o carro parado, aqui você tem uma miniatura do modelo, onde você consegue travar e destravar a porta, abrir e fechar o porta-mala, consegue olhar também ali o portal de carregamento. E na hora que você coloca aqui no modo Drive, você começa a ter o modo aqui de direção, né? Então ele consegue ver através das câmeras, por exemplo, que tem um carro parado ali na minha frente. Olha, repara que tem um carro ali e ele identifica isso através da câmera e mostra para você no painel. Aqui na parte de baixo a gente tem alguns avisos, então por exemplo ele está avisando que eu estou sem cinto de segurança. Também tem um aviso aqui do lado, opa, a qualquer momento. Tem aviso aqui sobre pressão de pneu. Tem aqui os odômetros parciais, né, total e parcial, então a gente está falando de um carro aqui que tem 2.000 milhas rodadas, e eu já rodei 74 milhas aqui desde que eu peguei o carro, com um consumo médio aqui, olha, de 120 mais ou menos kilowatts por cada milha, o que é que dá essa autonomia que eu comentei com vocês aí de cerca de 300 milhas aqui com o carro. E aqui a gente tem também as opções de rádio ou de som, né? Então aqui você consegue ver lista de rádio, coisas desse tipo. Se você tiver aqui também com o celular conectado, você consegue ver essas opções. Aqui do lado esquerdo você tem um mapa, onde você consegue colocar aqui onde você quer ir e tudo mais, rotas. Você consegue ver onde que tem pontos de carregamento, coisas desse tipo. Então um mapa bem legal. E aqui embaixo a gente também tem aplicativos. Então você consegue ver aqui o telefone, você consegue ter Spotify, que não está logado. Você consegue ver aqui também as câmeras do carro, né? Então essa aqui é a câmera traseira, essa aqui é a câmera de um lado, essa aqui é a câmera do outro, essa aqui é a câmera traseira, essa aqui é a frontal. Então assim, você consegue ter várias visualizações aqui do carro e inclusive ver gravação, né? Então ela fica gravando aqui o que está acontecendo com o carro, né? Então pegou aqui eu manobrando, aí pegou eu gravando um pouquinho, eu indo aqui de um lado para o outro e tudo mais. Isso aqui é uma característica interessante aqui, principalmente por conta de segurança. Se você quiser mexer aqui com o ar-condicionado, você clica aqui nesse botão e você consegue mexer aqui, olha, para a direção que o ar-condicionado está indo, você consegue mexer aqui na força do ventilador, você consegue ligar e desligar, tudo por aqui através da central multimídia. E aqui você também tem algumas opções sobre o carro. Então você consegue mexer aqui nos controles na posição, por exemplo, dos espelhos, olha, você faz isso através aqui da central e depois faz os controles pelo volante. E tem várias coisas que tem essa mesma calibragem, né? Então, por exemplo, para você ajustar a altura e profundidade do volante, olha, repara, você vai ali na central e depois você mexe aqui, olha, com a rodinha. Eu pessoalmente achei isso horrível, não gostei de jeito nenhum. Você consegue salvar aqui, né, como modos
de várias pessoas diferentes para você entrar no carro e ele automaticamente se ajustar a você. Você tem algumas opções aqui sobre o painel, sobre os pedais também, né? Então você vai querer a aceleração standard ou a Teal é mais tranquila, a standard mais acelerada. O modo de volante também, então Comfort, Standard ou Sport, eu pessoalmente achei o Sport fantástico, ele é realmente bem rápido. E você consegue mexer aqui também, olha, na forma com que o carro para. O que significa isso, né? Aqui no modo Creep, você consegue deixar o carro bem igual um carro automático mesmo, né? Você tira o pé do acelerador do freio e ele vai acelerando aos poucos. No modo Roll, você deixa ali como se fosse um carro desengatado no neutro ou um carro manual ali no ponto morto. E aqui no Road você tem o modo de um pedal, então você realmente consegue parar o carro aqui sem pisar no freio, só tirando o pé do acelerador. Eu gostei aqui do modo Roll. Aqui a gente também consegue ver informações sobre carregamento, sobre os últimos carregamentos que você fez. Tem aqui as opções também do Autopilot, né? Então do piloto automático aqui. Lembrando que é um carro que tem uma capacidade aqui de direção autônoma razoável, né? Esse aqui não tem o pacote completo, mas já tem algumas informações. Coisas sobre bloqueio, sobre chave, sobre as luzes do carro, sobre tela, viagens aqui, né? Então um odômetro parcial, odômetro total, navegação, segurança, software. E a gente tem também aqui algumas informações de serviço que mostram, por exemplo, a pressão do pneu. Então é uma central aqui bem completinha e que você também consegue fazer algumas bobajadas aqui, como por exemplo, jogar videogame. Então você consegue baixar aqui, por exemplo, esse jogo, né, que é um jogo de corrida, e você dirige ele através do volante do seu carro. Então você vai virando aqui e ele vira ali no jogo. Então é bem interessante. Para quem é ligado em tecnologia, essa central aqui do Tesla é muito interessante. Mas para mim, que curte tecnologia, mas que é um pouquinho mais old school aqui, um pouco mais tradicional quando o assunto é carro, eu pessoalmente gostaria que tivesse mais botões no volante, que tivesse um painel ali no meio e tudo mais. Eu não gosto tanto dessa sensação de estar tudo, 100% tudo centralizado ali na central multimídia. Mas bora lá para o banco de trás, eu quero falar um pouquinho mais para vocês ali sobre o espaço e também sobre esse teto aqui, que é 100% de vidro e que pode gerar um problema. E quando o assunto é espaço aqui, a gente tem espaço de sobra, né? Então eu tenho um bom espaço para minha cabeça aqui até o teto. Eu tenho um bom espaço lateral também, né? Um carro relativamente largo, então 3 ocupantes conseguem viajar bem aqui. E surpreendentemente eu tenho um espaço bom até mesmo para minha perna. Então eu tenho aqui, sei lá, uns 3, 4 dedos entre meu joelho e o banco da frente, mesmo sentado numa posição relaxada. E como a gente está falando aqui de um carro 100% elétrico, né? O assoalho é 100% plano, ou seja, a gente não tem aqui aquele túnel central no meio. E inclusive, olha, reparem como que meu pé consegue entrar aqui embaixo da saída do ar-condicionado. Então ela é vazada aqui na parte de baixo. É um carro com um interior bem razoável aqui, compatível com outros modelos da categoria. Mas vale lembrar que a gente tem no Brasil, por exemplo, o BYD Seal, que é um concorrente direto aqui do Model 3 em diversos mercados, mas que tem um espaço muito, mas muito melhor aqui quando o assunto é perna e até mesmo o espaço lateral. E como a gente está falando aqui de um carro elétrico, né, a gente acaba tendo alguns probleminhas ali por conta da altura do assoalho. Por conta do conjunto de baterias que fica aqui embaixo do carro, reparem como que a minha perna não tem um suporte legal aqui, ela fica bem flutuante. E aqui embaixo do banco, olha, não sobra espaço nenhum para eu colocar o meu pé. Ou seja, apesar de eu ter espaço para o joelho, apesar de eu ter espaço aqui para minha cabeça, apesar de eu ter um espaço lateral bom, o meu pé e a minha perna não ficam muito confortáveis. É um carro que dá para você levar 2 até 3 ocupantes aqui com conforto legal na cidade, numa viagem um pouco mais curta. Mas uma viagem mais longa aqui, que, sei lá, dos 560 km de autonomia que o carro tem aqui, é uma coisa que você vai acabar sentindo depois de um tempo. E o encosto de cabeça aqui, olha, é um encosto de cabeça inteiriço aqui do lado e aqui em formato de vírgula para o ocupante do meio. Uma configuração bem padrão do que a gente já encontra em outros modelos. E aqui atrás, no porta-mala, a gente tem abertura elétrica. Então basta clicar um botãozinho aqui embaixo da logo da Tesla e o porta-mala abre para você, exibindo aqui os seus 340 litros de capacidade. Não é dos maiores porta-malas, mas eu acho que é um porta-mala suficiente, muito bem acabado, que tem ali um espaço embaixo também para você colocar outras coisas, uma mochila, alguma coisa que você queira esconder. Então é um carro que consegue ter aqui um aproveitamento bem razoável, apesar da litragem não ser tão boa assim. E para fechar, basta você apertar aqui um botãozinho também e ele tem o fechamento elétrico, então bem prático, bem prático. Poderia ter o sensor ali do seu pé também, né, já que ele é um carro que tem tantos sensores, tantas câmeras e coisas do tipo, então você poderia passar o pé ali embaixo e sentir. Mas agora que vocês já conhecem o Model 3 aqui
por fora, por dentro, já sabem aqui o que ele tem ali no assunto de baterias e de motor. Bora dar uma voltinha e contar um pouquinho mais sobre o que esse carro tem aqui para entregar no volante. Então bora começar a nossa volta aqui com o Tesla Model 3, já fazendo o que esse carro faz de melhor, que é acelerar. Bora lá! Olha, longe de ser a mesma performance que a gente encontraria ali no Model S Plaid, ou então até no Model 3 aqui mesmo, mas nas versões de topo, performance, com motor mais forte. Mas é impossível não tirar um sorriso aqui do rosto em um carro que faz o 0 a 100 aqui na casa dos 6 segundos. E tudo isso com um torque instantâneo, né? Um carro que realmente empurra com bastante força ali na hora que você acelera. Mas, por outro lado, apesar de ter uma boa aceleração, apesar de ser um carro que consegue tirar aqui um sorriso, a gente está falando de um carro que não é tão rápido quanto a gente encontra em outros veículos elétricos aqui na mesma faixa de preço. Até mesmo de veículos elétricos que são vendidos no Brasil, como por exemplo o BYD Seal, que tem mais ou menos aqui na mesma faixa de preço de um carro de entrada, né, de um Model 3 de entrada, já um motor elétrico de 540 cavalos. Então é legal, tem um desempenho bom, tem um desempenho suficiente para você dirigir na estrada, tem uma boa velocidade máxima e tudo mais, mas sem grandes exageros, sem toda aquela imensidão que a gente encontra nos modelos mais completos da Tesla. Mas bora lá. Falando um pouquinho aqui sobre ergonomia, a gente encontra aqui no Model 3 um carro que tem uma ergonomia muito parecida com o que a gente vê também em outros sedãs médios que tem no mercado brasileiro, como por exemplo o Civic e o Corolla. É um carro com uma posição de dirigir bem correta, um volante bem centralizado, com uma posição de dirigir mais baixa, com várias opções de ajustes aqui, e que te faz ficar com uma sensação de carro bem na mão, o que é muito legal aqui para um carro dessa categoria. Aqui a gente está falando de um carro que tem ajuste elétrico do banco, então você consegue fazer o ajuste de altura e também um ajuste ali da parte da frente do banco, né, para subir e descer só a parte da frente ali para dar um apoio melhor para sua coxa. Você tem ajuste de lombar, você tem ajuste elétrico do encosto e você também tem um ajuste manual aqui de altura do cinto de segurança. O volante você também consegue ajustar aqui, mas aí já começa a ter alguns problemas. Porque o ajuste do volante é feito através aqui da central multimídia, igual eu mostrei para vocês. E vários outros comandos aqui que poderiam ser úteis acabam também ficando escondidos aqui na central, como por exemplo o farol automático e algumas outras coisas desse tipo. Você tem pouquíssimos controles aqui, né? Você tem controle de música, você tem controle aqui de seta, de limpador e do câmbio. Todas as outras ficam escondidas dentro de menu, que você tem que clicar, você tem que ir para o lado, subir, descer. Então acaba que esses ajustes não são muito naturais e podem acabar se tornando um problema para quando você precisa ali de alguma coisa um pouco mais rápida sem perder a sua atenção. Outra coisa que também te faz perder a atenção aqui com muita facilidade no Model 3 é o fato de você, como eu comentei, não ter um head-up display. Então a velocidade fica mostrando aqui dentro desse cantinho esquerdo aqui da central multimídia. Você também tem um leitor de placa, então você consegue saber aqui qual é a velocidade máxima para comparar, o que é muito prático. Mas você acaba perdendo muita atenção sua aqui, tirando o olho aqui da frente para você olhar para o lado aqui para a velocidade. E na hora que você dá a seta, né, vai trocar de faixa, você tem uma câmera aqui que mostra no painel, seja para a direita ou seja para a esquerda. E aqui o desenhozinho do carro também aqui na parte de baixo, ele também tira um pouco o zoom para você ver se tem algum carro no seu ponto cego. Então você tem aqui, né, os desenhozinhos e tudo mais, e tudo isso funciona de forma muito dinâmica, muito rápida. É realmente bem útil. Mas lembrando, seria muito melhor se você tivesse um painel aqui na frente que você conseguisse ver todas essas informações sem você ter que tirar a sua atenção daqui para olhar para o lado. Mas é o que você acaba tendo na hora que você quer um carro com um design minimalista, né? É sempre aquele trade-off, né? Aquela troca, né? Se você quer menos botões, você acaba tendo que despriorizar algumas coisas que são úteis, mas um pouquinho menos usadas, para realmente só colocar o mínimo aqui logo na ponta do seu dedo. Bom, vocês já viram que o desempenho aqui é bom e você tem uma resposta do carro muito rápida para tudo. Além de uma boa aceleração, né? Você também tem uma direção bem direta aqui nesse modo Sport. Você tem um acelerador aqui com uma resposta bem direta também.
mas que você pode suavizar essa resposta dele colocando ali no modo Comfort. E você tem uma suspensão também que te passa uma confiança muito boa. Então é um carro que tem aqui uma boa estabilidade. Você consegue entrar mais quente numa curva, você consegue fazer uma ultrapassagem aqui com segurança, mesmo em velocidade mais alta. Você consegue dirigir numa estradinha um pouquinho mais apertada ali de uma forma muito confiante. E ele tem uma traseira que aponta um pouquinho mais. Então na hora que você está em velocidades mais altas, você vira, você vê que é um carro realmente bem sentado no chão e que perde um pouquinho a traseira para te ajudar a fazer aquele desenho, aquele contorno da curva. Tudo isso de uma forma muito segura. E lembrando que a gente está falando aqui de um carro de tração traseira. As versões topo de linha, tanto a long range quanto também a versão performance, tem motores dianteiros e traseiros, são 2 motores. Aqui a gente tem apenas um motor e ligado ao eixo traseiro. E quando o assunto aqui é o pedal do freio, a gente consegue mudar ali a forma que ele funciona pela central multimídia, né? Mas independente de qual dos 3 modos você tem escolhido, a gente está falando de um carro onde você vai usar o pedal do freio mais em caso de emergência. Para uma frenagem leve, né, parando no sinal, ou então algum carro que você passou na sua frente, alguma coisa desse tipo, basta você tirar o pé do acelerador, ele vai usar o modo de regeneração de energia aqui para frear o carro de forma bem suave. Eu gostei, eu acho que é um pedal que funciona de uma forma bem natural. E no mais, a sensação que você tem aqui no Tesla Model 3 é muito boa. É um carro bem gostoso de dirigir, com uma boa ergonomia, que você não tem grandes complicações aqui no funcionamento dele e que, apesar de você ter esse estilo minimalista que dificulta várias ações, você tem um ótimo assistente de voz, como por exemplo, Show My Trip Details. Eu consigo, através do comando de voz, por exemplo, mostrar aqui as minhas informações de viagem no computador de bordo. É um carro muito legal, é um carro muito bacana, gostoso de dirigir, com um bom desempenho, mas será que ele faria sentido no Brasil? Bom, bora falar um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa avaliação aqui do Tesla Model 3, direto da Flórida, nos Estados Unidos. E olha, sinceramente é um carro realmente muito interessante. Eu tinha alguns preconceitos aqui em relação à qualidade de construção, à dirigibilidade dele, mas agora que depois de conhecer o carro e dar uma voltinha e passar o dia aqui com ele, eu posso dizer com certeza que boa parte dos preconceitos que eu tinha anteriormente não foram confirmados. É um carro gostoso de dirigir, é um carro com bastante tecnologia embarcada, é um carro com uma ergonomia muito boa, que tem ali alguns problemas na montagem, sem dúvida alguma, vários problemas, mas eu acho que isso é mais uma questão ali de refinamento da marca mesmo, sabe? De você esperar aí mais 5, 10 anos e isso ir aos poucos sendo melhorando dentro dos processos de melhoria contínua que a Tesla já é mais que conhecida aqui por fazer desde a época do lançamento aqui desse carro. E se o Model 3 e a Tesla fizeram com que aqui nos Estados Unidos, Europa e Ásia, muitas pessoas comprassem um carro elétrico pela primeira vez e realmente fizessem uma revolução no mercado automotivo, lá no Brasil eu não acho que esse carro teria o mesmo potencial. Principalmente porque a gente está falando de um carro bem caro. Aqui nos Estados Unidos é um carro que custa cerca de 30 mil dólares, mas se a gente estivesse falando de carro vendido no Brasil, provavelmente ele estaria na faixa ali dos 400 a 450 mil. Esse preço aqui vendido nos Estados Unidos só é tão acessível porque a gente está falando de um modelo que tem bastante incentivo do governo, seja por ser fabricado nos Estados Unidos ou seja por ser um modelo elétrico. Então, aqui ele é um carro acessível, mas no Brasil ele continuaria sendo um carro de nicho que dificilmente venderia mais do que vende um BYD Seal ou, por exemplo, um Volvo C30 atualmente. De qualquer forma, foi uma experiência muito legal de dirigir e conhecer aqui esse carro. Não deixe de se inscrever aqui no canal e também de assistir os nossos outros vídeos. Lembrando que a gente já gravou bastante aqui nos Estados Unidos e também lá na Alemanha e em Dubai, nos Emirados Árabes. Um abraço a todos e até mais! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.